trabalhar em casa é complicado, né? Organizar a vida familiar e a vida profissional. É, é difícil mesmo. E a gente ouviu muitas pessoas, e eu acho que um dado muito interessante é que muitas mulheres têm isso como um principal desafio, conciliar a vida profissional e a vida familiar, né, dentro de casa, uma vez que agora é marido e filhos que estão em casa, falando das mulheres que são casadas, né, uma família. Então, o desafio do espaço, o desafio da atenção e quais são as medidas que a gente pode tomar para que isso amenize, né? Então, uma primeira coisa que eu diria, assim, para pessoas casadas e não casadas, que é fundamental mas para as pessoas que têm um convívio familiar, é muito importante você definir barreiras, né? Então, bloquear aí horas para que você conviva. Imagine você na sua casa com seus filhos, não algumas pessoas relataram a questão de, por exemplo, ter a as crianças não entenderem, né, que os pais estão em casa e que não estão presentes, mas não podem dar atenção. Então, definir barreiras é muito importante para que as pessoas tenham um convívio familiar, né? E uma outra coisa que a gente também viu foi o fato de que as pessoas passaram a trabalhar mais horas em casa, é, enfim, por tudo tá muito diferente, né? Mas porque também não sabem delimitar. Então acabavam fazendo coisas, né, ao longo do dia, coisas pessoais e coisas profissionais que faz com que a gente se sinta aí muitas vezes devedor, né? Então, fundamental você estabelecer as horas de convívio com o familiar, mesmo que seja no meio do dia e que isso te faça trabalhar um pouco mais depois do que seria o seu horário normal, e também delimitar o horário de trabalho, quantas horas, né, as horas de trabalho serem também limitadas. Por exemplo, desligar celular, realmente fechar a tampa do notebook, isso é uma atitude que é de autorresponsabilidade, né, e que ninguém vai fazer por você. Você estando em casa, ninguém vai chegar e... Eu lembro que no escritório, às vezes as pessoas falavam assim, olha, tá na hora, né? Cada pessoa que vai chamar a atenção dele que ainda estava ficando. Mas de repente em casa você já não tem mais alguém para te delimitar, né? É você com você mesmo. Ou você vai ter muito mais num speech, né? Numa abordagem de cobrança, né? O seu marido cobrando, a sua esposa cobrando, os seus filhos cobrando a sua atenção. Isso não é saudável. Então é importante que se delimite aí essas barreiras. Uma outra coisa para você ganhar produtividade no trabalho é você ter um espaço exclusivo. O ideal seria você ter um cômodo da casa, né, um escritório, um quarto, para que ali para que ali seja o seu ambiente de trabalho. Agora, se não existe a possibilidade de um cômodo exclusivo, que seja pelo menos uma mesa. E alguns recursos que vão facilitar, por exemplo, né, a gente tem a nossa mulher, né, que tá a bolsa do lado, porque às vezes a gente, só o simples fato de ir até o local onde está a bolsa, onde está a carteira, onde está algo que você precisa, simples fato de você levantar da sua estação de trabalho, da sua mesa, e ir até o local, isso já te toma tempo e já te desvia, já te distrai com outros assuntos da casa que você, no ambiente de trabalho, não teria, né? Teria de uma outra maneira. Então, e também uma outra coisa assim, a organização. Eu acho que a gente sofreu bastante, né, no Brasil, a gente sofre porque, claro, a gente ouve mais reclamações do que realmente, vamos dizer assim, é, as pessoas reclamam mais do que elogiam, né? Mas muitas pessoas também gostam desse formato de trabalho e dizem e reclamam mais na realidade das distrações que tem dentro de casa, como a pesquisa mostrou, e não do trabalho em si, né? Então essa coisa de você a nossa cultura, por a gente não ser pessoas com uma organização ou uma cultura de planejamento, a gente precisa se organizar, né? Então, precisa colocar ali no papel quais são os objetivos do meu dia. Se você fazia, por exemplo, planejamento mensal, um planejamento semanal das atividades que precisavam ser concluídas, você precisa fazer um planejamento diário, né? Eu sofri isso na pele, de ter um planejamento diário para eu também me sentir produtiva nas minhas realizações, porque
trabalhar em casa, e aí foi mais uma opção também, mas trabalhar em casa você tem o tempo de estudo, você tem o tempo da produção efetivamente, você tem o tempo de convívio com a sua família, e este é o ganho, se a gente olhar para o ganho, este é o ganho, onde você é um lugar que você pode fazer tudo, mas que depende muito do seu planejamento, de coisas que você precisa realizar naquele dia e que não podem ficar para depois, porque senão ou vai te roubar horas depois do trabalho no mesmo dia, ou vai te roubar horas no dia seguinte, quando você deveria estar fazendo uma outra atividade, né? Uma coisa que eu ouvi bastante também, que as pessoas comentam da dificuldade de liderar à distância, né? Que sente falta do presencial, porque tem coisas que é mais fácil fazer pessoalmente. E é verdade, gente. De fato, a gente tem nós somos seres relacionais, né? E a gente tem esse anseio. E eu acho que talvez até muito mais em função do não poder, né? Da não possibilidade de ter esse convívio, por estar acostumado a ter esse convívio, a gente sente mesmo, é natural. E as mudanças a gente vai sentir mesmo. Então, se a gente parar e pensar nas transações bancárias, né? Quando você tinha que pagar uma conta, quando você tinha que fazer uma transferência, quando você tinha que buscar dinheiro, onde você ia? Você ia no banco, né? E hoje, toda transação que nós fazíamos em dinheiro é possível fazer com cartão de crédito, então você não precisa cartão de crédito, cartão de débito, você não precisa mais ir ao banco, né? Quase todos os estabelecimentos, sem exceção, até pessoas, né, que são físicas ou que têm ali um recurso de pagamento através de um cartão, seja de crédito ou débito. Hoje nós fazemos pagamentos pelo internet banking e é muito mais seguro, muito mais rápido, né? Você não perde aquele tempo de se deslocar até a agência. Quanto foi a redução de ATMs, né, daqueles terminais de autoatendimento nos próprios bancos? Isso diminuiu, reduziu bruscamente. Por quê? Porque nós estamos mais digitais, né? Estamos nos desenvolvendo de uma maneira digital. E por que o trabalho não pode ser assim, né? Vamos pensar, você faz aí um intercâmbio, né? Como é que as relações, elas acontecem, relações familiares, relações, por exemplo, afetivas, elas acontecem no presencial, é natural. Mas e quando você tem uma necessidade de fazer um intercâmbio, de morar fora, para trabalhar, né? Qual que é o recurso que nós nos utilizamos? São as videochamadas, né? São as teleconferências, que tudo isso pode ser implementado no trabalho home office, desde que você tenha organização. E estar próximo, e eu acho que as redes sociais elas são aí uma boa resposta em relação a isso, né? Que nós passamos a nos relacionar mais através do digital, né? Se comunicar mais através do digital. Então, o trabalho também pode ser facilmente, as relações, o contato, a comunicação, ela pode ser facilmente substituída pelo digital também. E como que a gente faz isso? Né? É claro que se você está lá trabalhando, querendo liderar a sua equipe, e você, ou mesmo, né, receber as orientações do seu líder, e você está ali, vamos dizer, solitário, você não se manifesta, você não faz perguntas, você não faz uma solicitação de reunião, de reunião para se ver, né? Realmente vai ter dificuldades de substituir esse processo. Então, a gente substituiu as nossas transações bancárias que nós precisávamos ir até o banco para realizá-las, a gente substituiu por um meio digital. Nós também substituímos a nossa comunicação, muito da nossa comunicação, por mensagens, né, por videoconferências, por telechamadas. Então, esses recursos que estão disponíveis, que a tecnologia nos propicia, nós precisamos aprender e a utilizar para o nosso trabalho, né, para o trabalho em home office. E como é que eu faço isso? Tá vendo? Gente, não adianta, de fato, se a gente pensar que a reunião presencial e liderar as pessoas de modo presencial é mais fácil, isso vai ser a nossa verdade. Então, o que a gente precisa é assumir que a possibilidade de teletrabalho, ela é muito grande pós esse período, ela na verdade já é uma realidade e ela veio para ficar. E como é que eu trabalho
o meu psicológico, o meu emocional para lidar com isso. Né? Como é que eu aprendo a usar uma ferramenta? Como é que eu me acostumo com a ferramenta? Nós somos seres de hábitos. A gente aprende fazendo, a gente aprende se disponibilizando. Então, a minha sugestão é que você, né, como se você for liderado ou se for líder, que vocês fomentem essa necessidade e também essa possibilidade de estar conectados, né? E onde vocês consigam fazer, sabe aquelas reuniões que vocês faziam presencial, aquele papo que vocês batiam ali como equipe na área, enfim, passem a fazer de modo virtual. E também eu vi um depoimento de uma liderança que convidou as pessoas para um almoço virtual. Que é uma vamos usar da criatividade, né? Vamos usar a criatividade através desses meios. Cada um na sua casa, o que ele fez? Ele foi, pediu a comida para cada uma das pessoas, o prato que elas mais gostavam. Antes ele fez lá uma pesquisa, entendeu o que as pessoas gostavam, solicitou, pediu para entregar no mesmo horário, e naquele horário, vamos dizer que fosse meio-dia, porque eu não sei exatamente a hora, mas eles fizeram um almoço virtual, cada um na sua casa, comendo, porém conversando e ali tendo uma interação, mesmo que fosse através virtual. Mas é o que acontece, por exemplo, eu faço com as minhas amigas happy hours virtuais, né? Cada um tomando lá sua bebida de preferência, seu vinho, sua água, seu suco de limão, e a gente conversa, por quê? Porque houve uma necessidade, e se a gente consegue se virar no momento de necessidade, a gente também consegue reproduzir esse comportamento em um momento em que a gente tiver mais liberdade e que se torna uma opção e não mais uma obrigação. Mas a gente se acostuma com as ferramentas. Eu tive um professor na faculdade, na cadeira de teoria da comunicação, em que ele dizia que o homem sapiens, ele faz coisas incríveis, né? Cria coisas incríveis que era para fazer com que se nós conseguíssemos evoluir como nós somos capazes de construir, de criar coisas tecnológicas, coisas maravilhosas, que era para a gente ficar deitado na rede, só descansando e as máquinas trabalhando a nosso favor. O fato é que a gente cresce, a gente evolui a passos de formiga e a gente acaba se tornando escravo daquelas coisas maravilhosas que nós criamos, e eu vou dizer que os nossos recursos atuais a gente tem utilizado muito mais para nos escravizar do que de fato para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, agora, a sorte, né, a boa notícia, é que a gente tem uma geração que já nasceu com a tecnologia e que eles sabem se utilizar, eles estão muito dispostos e eles conseguem engajamento através desses recursos, e também nos traz para participar do que a gente tem, das vantagens da tecnologia, né? Eu tenho aqui um caso em casa que a minha mãe, ela não falava que não sabia usar o WhatsApp, que ela não conseguia. Foi só as netas passarem a se comunicar apenas por WhatsApp que ela aprendeu muito rápido a se utilizar da ferramenta. Ou seja, todos nós somos capazes. Basta uma coisa antes do executar, a gente de fato querer, né?